gente, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. O Marcelo contou um pouquinho aí de como a gente se conheceu. E o Marcelo foi uma resposta de oração, na verdade. Ele chegou, esse atraso do pastor Marcos foi assim, muito providencial de Deus, que eu estava me descabelando no momento em que o Marcelo chegou, porque eu precisava fazer uma tarefa que eu não sabia, não me sentia preparada, e aí o Marcelo veio com esse jeito, todo tranquilo, todo calmo, todo manso, conversando comigo, já me abriu a mente, assim, de uma maneira impressionante, e a gente já marcou uma reunião, a gente ficou uma hora conversando, e a gente marcou uma reunião para o outro dia, ele foi lá no outro dia, e me ajudou a criar uma ferramenta que nós usamos até hoje. Então, Marcelo, olha, é mútua admiração, e você foi um socorro de Deus na minha vida, e até hoje a gente tem trabalhado junto, tem sido uma alegria essa caminhada. Bom, me apresentar, meu nome é Juliana, eu tenho 34 anos, eu sou de São Paulo, mais precisamente, bom, imagino que vocês todos sejam de São Paulo, mas mais precisamente ali da Zona Sul, da periferia da Zona Sul, Jardim Ângela, não sei se vocês já ouviram falar, que em um bairro que em 1996 foi declarado pela ONU o bairro mais violento do planeta. Fui nascida e criada nesse contexto, eu nasci numa família cristã, nasci dentro da igreja praticamente. Eu sou de uma igreja que tem um nome estranho, chama Irmãos Menonitas, mas eu prometo que não é uma seita, é uma igreja histórica que poucas pessoas conhecem, mas é uma igreja histórica. Eu conheço, Juliana. Que bom! Igreja Menonita é uma bênção. Sim, somos anabatistas aí, temos muitos anos aí, a gente é da mesma época que os presbiterianos e batistas, vários movimentos de avivamento pelo mundo, que o Espírito Santo foi criando e chamando pessoas, né, para o Evangelho. Eu faço parte dessa igreja. E, assim, contando um pouquinho da minha trajetória... alguém falou que é de Curitiba. Realmente, Curitiba é a nossa capital no Brasil, dos menonitas. Tem um bairro lá que tem umas 4 igrejas de irmãos menonitas, e menonitas também. E legal que alguém conhece aqui, não é tão... Oi, Juliana, geralmente... oi, sou eu. Eu sou do bairro lá, o Boqueirão, e, Isso, meu, só tem um menonita daquele bairro. Tem um colégio, o Erasto o Gettner, Erasto, né? inclusive, uma indicação para o Prêmio Nobel de Física brasileiro, estudou no Erasto Gettner. Tipo, o pessoal lá é muito bom mesmo no ensino. Parabéns aí para vocês. Bom, como vocês podem... a igreja menonita é uma igreja, pelo menos no Brasil, é uma igreja que tem uma tendência a ser uma igreja étnica, né? Ela foi fundada por alemães e, assim, pessoas que fugiram da guerra, foram para a Polônia, para a Rússia e vieram para o Brasil, mais concentradas no sul. Mas, como vocês podem ver, eu não faço parte da ala étnica da igreja. Os meus avós entraram nessa igreja na década de 60, eles estavam vindo do interior, e essa igreja fez uma transformação na minha família mesmo, literalmente ajudou os meus avós a construírem a casa onde eles moraram a vida inteira. É uma igreja que eu amo, a minha mãe é o membro mais antigo vivo dessa igreja, então eu tenho muito carinho por lá, e cresci nessa igreja, e por crescer na igreja é um privilégio, mas eu também cresci com o coração muito duro, fui da ala dos fariseus, assim, de carteirinha, assim, eu sempre me achava muito justa, muito boa, demorei muito para entender o quanto eu precisava do sacrifício de Jesus. Na fala, meu discurso era bem bom, assim, só que na prática, no meu coração, eu achava que eu era boa o suficiente, né? E enquanto eu cresci, a minha adolescência na igreja, houve um avivamento na minha igreja, assim, muitas pessoas se convertendo e muitos indo para o seminário, querendo estudar, e eu sempre falei assim, nossa, eu não quero ser missionária.
de jeito nenhum. Sabe o que eu quero? Eu quero ser aquela pessoa que fica rica e apoia os missionários. Eu sempre quis ser essa pessoa aí. Eu não queria ser missionária de jeito nenhum, nem casar com pastor, assim, era o último dos meus planos, né? E, bom, conforme eu fui me desenvolvendo, Deus foi se revelando para mim, o amor de Jesus foi se revelando para mim, comecei a entender coisas que eu sabia, conhecia mais na cabeça, mas não no coração, e ele foi me moldando, né? Eu falei que eu cresci no Jardim Ângela, eu fui beneficiária de vários projetos sociais, esses projetos sociais me trouxeram oportunidades e abriram minha mente também para coisas que eu não enxergaria se eu tivesse ficado no meu círculo lá, do meu bairro, mas Deus foi gracioso e esses projetos sociais também deixaram no meu coração o desejo de trabalhar com impacto social. Isso eu trouxe comigo desde muito cedo. E aí na nossa igreja, nesse avivamento, a gente começou um projeto social, e aí a gente começou com uma ação assim, ações de impacto mais pontuais, e aí a gente misturava isso com missões, e era muito legal, gostava muito, e 2 vezes eu saí do estágio da faculdade para ir para o projeto missionário de curto prazo, mas eu não queria ser missionária, mas eu saía, chegava janeiro, a hora de ir para a viagem missionária, eu deixava o estágio e ia para a viagem missionária. E a gente foi crescendo, a gente se formalizou, né? A gente criou uma organização sem fins lucrativos a partir dessa ação da igreja, que existe até hoje, chama Expresso Ação, até hoje eu faço parte da diretoria, e aí várias pessoas foram se juntando a nós, e todo mundo vinha com uma ideia nova, e se a gente fizer um projeto assim, se a gente fizer um projeto assado? E a gente foi abraçando vários projetos e chegou uma hora que a gente pensou, peraí, a gente não precisa abraçar todos esses projetos dessa forma. Se a gente ajudasse esses projetos a caminhar por si só, e a gente fosse parceiro, né? E aí, assim, foi plantada uma sementinha no meu coração. Eu até pensei isso, assim, se a gente criasse uma incubadora de projeto social, de alguma forma. Isso foi antes de eu entrar na faculdade, eu nem sabia o que era uma incubadora, mas era Deus colocando uma sementinha no meu coração. Eu entrei na faculdade de administração, sempre gostei de administração, de planejamento. Deus foi gracioso mais uma vez comigo. O ProUni foi inventado no ano que eu prestei o Enem, e eu consegui uma bolsa lá no Mackenzie, estudei com uma bolsa integral. E assim que saí da faculdade, consegui um programa de trainee e os meus planos estavam dando certo, né? De ser aquela pessoa que tinha dinheiro para sustentar missionários. Eu estava numa carreira de consultoria de TI, mas ao mesmo tempo, enquanto isso acontecia, eu tomei esse que eu chamo de banho da graça de Deus e entendi quem eu era e o propósito da minha vida, e aí aquele sonho que eu tinha antes foi deixando de fazer sentido, e eu queria que o meu trabalho trouxesse um impacto, trouxesse glória para Deus de alguma forma, e eu não enxergava isso no que eu estava fazendo, e aí eu fui ficando inquieta e orando sempre, e uma vez eu compartilhei isso com a mãe de uma amiga minha, numa oportunidade que eu tive, encontrei essa mulher, e aí essa mulher falou assim para mim, olha, e ela é uma menonita, e talvez o Luiz, que conhece um pouquinho mais de perto os menonitas, saiba o quanto os menonitas de Curitiba são bem tradicionais. Ela falou assim, olha, Deus falou comigo hoje de manhã no meu devocional, e não era para mim, eu sabia que não era para mim, mas eu não sabia para quem era. Agora que você contou essa história, que você está inquieta, eu sei que é para você. E ela compartilhou um texto bíblico comigo de Jeremias 29, e é um texto que a gente gosta muito de citar o último versículo, né? Eu sei que planos que eu tenho para vocês. Planos de fazer bem, planos de dar esperança e um futuro. Esse versículo a gente gosta dele, né? Mas ele é a finalização de uma carta para os exilados, para as pessoas que estavam numa cidade que não era a cidade delas, que elas não queriam estar ali, e elas iam ficar ali por 70 anos. E Deus manda essa carta para esse povo, falando, olha, eu quero que vocês estejam aí, esse é o lugar que vocês têm que estar agora. Eu quero que vocês fiquem aí e que vocês trabalhem, construam casas, se casem, deem suas filhas em casamento, se multipliquem, não diminuam. A prosperidade dessa cidade significa a prosperidade de vocês. E essa mulher falou esse texto para mim. Ela falou assim, Deus te colocou nesse trabalho aí. E ele vai te tirar. Então, fica aí em paz enquanto você
Enquanto ele não te tirar, você não sai. E aí eu falei, beleza, agora recebeu a palavra de Deus, que coisa maravilhosa. E eu fiquei imaginando que mês que vem Deus ia me tirar e ia me mandar para um lugar diferente. Mas demorou para isso acontecer. Eu fiquei 7 anos nesse lugar. Isso aí fazia 2 anos que eu estava nessa empresa. Eu fiquei mais 5 anos esperando isso acontecer. Mas minha visão mudou e eu consegui desfrutar desse trabalho que eu estava e desfrutar das oportunidades que Deus estava me dando, de aprendizados, e cresci muito nesse trabalho. E chegou um dia que eu estava orando e chorando no banheiro do trabalho. Falei, Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais trabalhar com isso, deixar alguém muito rico mais rico. E qual que é o meu propósito? Deus me mostra. E alguns meses antes, eu tinha sentido... Deus me incomodou numa pregação que eu tinha ouvido, falando assim, Juliana, você fala que confia em mim. E seu discurso é bem bonito. Mas... na prática, você não confia. Você sempre tem um plano B, caso eu falhe. E o Espírito Santo me convenceu, porque aquilo ali era verdade. Eu sempre achava que eu tinha uma ideia melhor que Deus para o meu futuro. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, é verdade, me arrependi. Falei, olha, a próxima coisa que aparecer, eu vou dizer sim. Eu vou largar a mão do controle, porque eu sou uma pessoa muito controladora, eu vou largar a mão do controle e eu vou dizer sim. E aí passaram alguns meses, teve esse dia que eu estava orando no banheiro do meu trabalho, e aí eu tive uma ideia de entrar no site lá de missões dos Menonitas e eu encontrei um programa de discipulado em missões, que era você ser enviado para ajudar um missionário no campo missionário, junto com um time, e passar 10 meses nesse campo missionário. E eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu perguntei se eu podia participar, o processo seletivo estava terminando, ninguém me respondeu, passaram semanas, eu nem lembrava mais disso. E eu recebi um e-mail falando assim, olha, a gente quer que você venha. Nem era tipo, sim, você pode participar. A gente orou aqui, a gente percebeu que você tem que vir. E aí eu acabei, 3 semanas depois, sem preparo algum, Deus me arrancou do meu trabalho. Em 3 semanas eu estava no Canadá me preparando. E, assim, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo para isso acontecer. Eu não tinha dinheiro, não tinha preparo nenhum para isso, né? Mas acabou dando certo e eu fui para lá. E depois eu fui enviada com um time para as Filipinas e passei 9 meses lá. E esse foi um tempo que Deus trabalhou muito na minha vida, foi um encontro que Deus marcou. E foi um tempo muito difícil, não foi um intercâmbio de passeio, foi mesmo bem pesado e Deus trabalhou bastante comigo. E quando eu voltei para o Brasil, eu me senti sendo enviada de volta, como missionária. E aí eu falei, poxa, realmente Deus sabe certinho o que a gente não quer, e Ele vai lá e escolhe exatamente aquilo que a gente não quer. Mas é brincadeira. Deus, eu fui enviada de volta para a minha terra como missionária, e foi muito gostoso, porque eu senti que era aquilo que eu tinha que fazer. E aí, quando eu voltei, eu fiquei trabalhando um tempo em projetos sociais como voluntária. E aí eu recebi uma ligação de uma amiga que me convidou para trabalhar na comunidade da vila. Ela estava ajudando na administração da comunidade da vila e ela estava tendo que sair porque ela tinha um outro compromisso. E eu aceitei e comecei a trabalhar na comunidade da vila e ela falou assim, a comunidade da vila tem a Glocal e acho que tem tudo a ver com o que você quer fazer, porque antes eu já trabalhava com projetos sociais, mas só como voluntária, né? E aí eu falei assim, nossa, é verdade. Eu comecei a trabalhar na administração da Comunidade da Vila. A Comunidade da Vila é uma igreja presbiteriana ali em Pinheiros, do Marcos Botelho, Paulo Nazaré e o Gustavo da Hora. E eu conheci o Marcos desde adolescente, eu comecei a fazer parte lá da administração, dar apoio para a equipe pastoral e de olho na Glocal. E aí agora eu quero apresentar aqui, vou compartilhar minha tela e apresentar um pouquinho para vocês do que é a Glocal, e aí quero ver se eu faço uma conexão com tudo que eu já falei até agora, um pouquinho da minha história. Espera aí, vou apresentar aqui para vocês. Vocês veem minha tela? Legal. Sim. Obrigada. Então, a Glocal é uma
um movimento idealizado por um grupo de amigos da comunidade da vila, uma missão urbana, é um movimento que tem como pilar, tem três pilares principais: arte, impacto social e espiritualidade. Existe há 8 anos já, na cidade de São Paulo. A gente começou caminhando lá pela Vila Madalena e pensando o que a gente pode fazer por essa cidade. O que a gente pode fazer por essas pessoas que estão aqui e não entendem nada do Evangelho e acham que Jesus é a última coisa, de última importância na vida delas e nunca vão entrar numa igreja. E cada vez pior com os testemunhos que a gente tem ouvido aí. O que a gente pode fazer? E começou a nascer um sonho naquele grupo de amigos e eles começaram a alugar teatros em São Paulo e fazer uma programação que fosse interessante para pessoas que não pisariam na igreja. Então, sempre dentro desses pilares: arte, impacto social e espiritualidade. Então, sempre trazendo temas da cultura popular. Então, às vezes falando de um filósofo, às vezes falando de um filme de super-herói, HQ, algum tema polêmico, política, sempre algum tema que chamasse a atenção dessas pessoas e, no final, a gente sempre trazia uma palavra do Evangelho. Então, e aí sempre com muita arte, música muito boa, teatro, poesia. Então, uma coisa muito a cara do local onde a gente estava atuando. E a gente levou muita gente ao teatro, né? Teve sessões da Glocal, isso acontecia toda terça-feira. Teve sessões da Glocal que a gente teve que fazer 2, porque não cabia, o teatro estava cheio. E a gente conseguiu alcançar muitas pessoas através disso. A missão da Glocal é encurtar a distância das pessoas no seu contexto cultural e da pessoa de Jesus, aproximar essas duas pontas. E não era uma igreja, era esse movimento, e quem ia se interessando, ia chegando perto, queria saber mais, e aí tinha contato com os pastores, e aí a gente começava um processo de evangelismo e discipulado. Isso trouxe muitos frutos, isso aconteceu por 8 anos, até chegar a pandemia, né? Que agora a gente não pode se reunir em teatros. Mas a gente fez a Glocal online, a gente passou o nosso formato para podcast, e em 2020 a gente teve 243 mil downloads do podcast, e são temas variados, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, talvez vocês até estranhem os temas, mas são temas que chamam as pessoas, atraem as pessoas, e elas ouvem o Evangelho, ouvem discussões, e é descontraído, é leve, e elas ouvem o Evangelho. Então, a gente tem números bem legais aí. Agora a comunidade da Vila realmente abraça o projeto da Glocal, acabou de abrir um estúdio de podcast lá, e a gente inaugurou semana passada esse estúdio, super bem equipado, porque a gente enxerga que vai demorar bastante tempo para a gente voltar, poder reunir 200 pessoas no teatro, né? Esse realmente é nossa atuação no futuro. Então, alguns temas aqui do nosso podcast, a gente fala de Harry Potter, festa de Babette, homossexualidade, temas assim meio difíceis de entrar na igreja, e aí esses temas atraem muitas pessoas, e atraem muitas pessoas que não se encaixam nas igrejas, mas elas chegam lá e ouvem a mensagem do Evangelho, o Evangelho puro de Jesus, que é acolhedor, que confronta também, mas esse momento é de aproximar. A Glocal aproxima em curta distância dessas pessoas. E a gente tem tido um resultado muito bom. Nesse contexto, eu falei que um dos pilares é impacto social, porque durante esses nossos encontros, a gente sempre abriu espaço para organizações sociais irem lá falar das suas causas e conseguirem apoiadores. Então, a gente mobilizava, a gente não deixava eles pedirem dinheiro, mas eles pediam apoiadores, eles pediam talvez coisa, preciso de computador, preciso de alguma coisa, e a gente reuniu mais de 50 organizações sociais na nossa rede, que iam lá semanalmente dar o seu recado social, e mobilizando essas pessoas, a gente começou a caminhar com elas. E algumas pessoas voltaram para nós e falaram assim: olha, eu fui lá no projeto social,
não tinha muita coisa para fazer, sabe? Eles pediram voluntário, mas não tinha muita coisa para fazer. A gente começou a ouvir essa história repetidas vezes. Aí a gente foi se perguntar, poxa, a gente sabe que tem coisa para fazer. A gente sabe que esses empreendedores precisam de ajuda. E a gente foi se dando conta de que eles não precisavam só de divulgação, eles precisavam de ajuda para se organizar. Eles estavam tão afogados que eles não conseguiam nem delegar, pedir ajuda de outra pessoa. E a gente, nessa época, a gente estava muito inspirado por um trabalho que acontece no Recife, acontece até hoje, que é liderado pelo Fábio Silva, que é o Porto Social, uma incubadora de projetos sociais. E a gente chamou o Fábio Silva, a gente conversou com o Fábio Silva, e a gente foi lá no Recife, entendeu o que ele fazia, ele desafiou a gente, vamos fazer algo parecido aqui em São Paulo? E a gente começou, então, o que hoje se tornou a Glocal Aceleradora. E com algumas fotos aqui, eu vou entrar em mais detalhes do que a gente faz. No primeiro momento, na realidade, a gente até estudou a possibilidade de ser Porto Social São Paulo, trazer o que eles faziam lá no Recife e fazer uma franquia aqui. E nesse momento, tinham muitas pessoas importantes do nosso grupo, CEO, CFO, muita gente importante mesmo, pensando como fazer isso, como fazer isso. E o que a gente queria com a Glocal Aceleradora? A gente queria impulsionar empreendedores sociais que já estavam fazendo diferença em projetos sociais por São Paulo. Então, pegar essas pessoas e dar uma capacitação, ajudá-los a fazer mais e melhor. Então, a gente se inspirou nesse modelo do Porto Social, mas quando a gente foi colocar em prática aqui, não deu certo. A gente já começou com um negócio meio errado, já era muito grande, a gente não deu certo. E aí, eu estava na comunidade da Vila, olhando para esse projeto aqui, que eu sabia que ele existia. Eu aceitei trabalhar na administração da comunidade da Vila, pensando, um dia eu vou trabalhar na Glocal e a gente vai construir a aceleradora. E aí, no meio desse monte de gente importante, eu falei, quem sou eu? Eu vou ser, no máximo, a secretária aqui, eu não vou conseguir ajudar nada, eu não conseguia nem dar uma opinião numa reunião que estava todo mundo, sabe? Eu ficava assim, tão encolhidinha, tão pequenininha, e acabou que não deu certo esse modelo, e a gente teve que começar de novo, e aí eu fiquei muito chateada, eu falei, ixi, eu vou começar a procurar outro emprego, não vai dar certo, essa aceleradora não vai sair do papel, e se sair do papel tem gente mais importante para trabalhar, eles não vão me chamar. E no fim das contas, o Marcos me chamou e falou assim, Ju, olha, todo mundo deu para trás, e agora estamos só nós aqui. Vamos começar de novo? Vamos usar o espaço da igreja, que fica vazio, a gente pagava 27 mil reais, em um prédio, na Pedroso de Moraes, na época era na Pedroso de Moraes, um aluguel, e a gente, durante a semana, só usava uma salinha pastoral, e aí no fim de semana, assim, usava o auditório, mas assim, qual o cabimento que tinha isso? Ele falou, vamos usar esse espaço aqui, vamos começar do zero, usar o que a gente tem, chama os contatos que a gente tem gente aqui que entende de marketing, de finanças, vamos fazer com o que a gente tem. E acabou que eu fiquei à frente desse projeto. Então, tipo, eu me senti a 20ª pessoa depois de ninguém ali naquele grupo. Falei, nossa, eu sou a pessoa que vou fazer o café e anotar aqui no máximo. E aí, de repente, o projeto caiu no meu colo. E, assim, eu fiquei muito feliz, mas desesperada, porque eu não sabia. E foi um desses dias de desespero que o Marcelo apareceu. E eu, assim, eu não sabia, eu nunca tinha feito aquilo. Eu queria muito, mas eu nunca tinha feito aquilo. Mas, assim, eu não estava sozinha, a gente tinha um conselho, a gente tinha voluntários. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês o que a Glocal se tornou. Não vou contar toda a jornada aqui, porque senão vai a noite toda. Mas a gente tem a Glocal Aceleradora, cujo objetivo é impulsionar agentes de impacto social e potencializar as ações de transformação que eles já estão fazendo na cidade. Então, a gente acompanha quem já está fazendo, quem já tem um projeto, quem já está caminhando, e a gente faz isso porque a gente quer expandir ainda mais a missão da Glocal, a missão do reino de Deus, mas a gente não faz isso só com projetos que são cristãos. A gente abre um edital e quem quiser se inscreve. E a gente tem muitos projetos que não são cristãos também, e tem sido um desafio grande
mas uma forma muito preciosa também da gente deixar as marcas de Jesus nessas pessoas. E a gente potencializa o que eles fazem, a gente ajuda eles a fazer mais e melhor. O nosso programa de aceleração tem 4 meses, então é um programa baseado em 3 pilares principais. Um é conhecimento, que a gente faz uma formação empreendedora, a gente passa por alguns temas que eu vou mostrar aqui para vocês. O Marcelo é um dos nossos facilitadores de conhecimento também. O outro pilar é a mentoria, a gente coloca pessoas para acompanharem esses empreendedores pelos 4 meses da aceleração. Então, eles têm reuniões semanais e esses mentores ajudam os acelerados nessa jornada de empreender socialmente, que é muito solitária e difícil. Ajudam conversando, é alguém com uma experiência diferente, ajuda conversando, dando uma perspectiva diferente, abrindo portas, apontando caminhos para essas pessoas. E o nosso terceiro pilar é trabalho em rede. Então, o terceiro setor é muito solidário, mas pouco colaborativo. Isso mudou um pouquinho agora na pandemia, porque eles tiveram que colaborar para sobreviver. Assim, a gente viu a força que o terceiro setor tem. Eu não sei os dados atualizados, mas até setembro do ano passado, eles mobilizaram 6 bilhões em doações, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e a gente sabe que no início da pandemia a gente só não viveu um colapso total e completo porque as ONGs, os movimentos sociais estavam lá dando cesta básica e kits de higiene e atendendo as pessoas que de repente ficaram sem trabalho e sem nenhuma perspectiva. Está acontecendo de novo, né? Mas agora a gente já sabe um pouquinho melhor o que a gente está vivendo. No primeiro momento, ainda tinha o desespero de não saber nada, né? Então, a gente viu a força que o terceiro setor tem, mas ele é pouco articulado. Então, a gente quer mudar isso, a gente quer fazer eles compartilharem o que está funcionando, metodologia, experiência, e colaborar e multiplicar realmente a transformação que eles estão fazendo. Então, na parte de conhecimento, a gente passa por 4 áreas principais. Se a gente perguntar para qualquer um deles, dos acelerados, o que você precisa, eles vão falar dinheiro, captação de recursos, é sempre isso. E realmente, a maioria precisa de dinheiro mesmo, mas a gente precisa ajustar outros cantos do projeto para eles conseguirem captar recursos. Então, a gente passa por gestão e estratégia, comunicação e marketing, aspectos jurídicos e contábeis e, sim, finanças e captação de recursos. E a gente tem uma grade, coloquei aqui só de curiosidade, uma grade aí com as sessões que a gente passa, são sessões semanais toda semana. Agora, eu estava em uma sessão, eu saí um pouquinho mais cedo para estar aqui com vocês, está acontecendo a sessão de liderança e gestão agora, nós estamos na 3ª sessão do 4º ciclo, e aí, assim, conteúdo bom, tem muito na internet. O que a gente oferece para eles, além de conteúdo e um conhecimento, é ter alguém que tem experiência na vivência do terceiro setor, né? Alguém que eles vão poder fazer pergunta depois. Então, não é só assistir uma palestra, é a troca que existe também nessas sessões de conhecimento. E nós terminamos o terceiro ciclo no ano passado. Até agora, nós aceleramos 79 empreendedores de 31 organizações diferentes. Juntas, essas 31 organizações, essas iniciativas, impactam a vida de 81 mil pessoas em 6 cidades da Grande São Paulo. Então, é muita gente que a gente está alcançando. E agora a gente está começando o 4º ciclo, no final do 4º ciclo serão 120 empreendedores, 42 organizações e não sei quantas mil pessoas, ainda não tenho esse número. Mas a gente está alcançando e impactando a vida de muita gente. Os nossos acelerados conseguiram melhorias em índices importantes, eles conseguiram captar quase 50% mais de recursos, eles conseguiram aumentar o número de pessoas atendidas em mais de 10%, e eles conseguiram mobilizar 158% a mais de voluntários nos seus projetos. Então, são bons resultados. E a gente vai enxergando isso no longo prazo também. A gente segue acompanhando eles depois da aceleração, porque 4 meses é um tempo muito curtinho para eles colocarem essas coisas em prática. E queria contar aqui um caso de sucesso para vocês, que a gente acelerou esse time aí, Arquicop, é um time de arquitetos, que chegou para a gente com uma ideia muito boa, mas assim, sem muita sustentabilidade. Eles
eles reformam pontos comerciais na periferia para fomentar a economia circular. Isso é muito legal, eles regularizam de acordo com a vigilância sanitária, isso é muito legal, mas o projeto não se pagava, não parava em pé. Porque o serviço é caro e os comerciantes não tinham como pagar. E aí a gente, durante a aceleração, caminhou com eles pela tese de impacto, um modelo de sustentabilidade financeira, e eles conseguiram fazer uma parceria com uma agência de fomento que financia todas as reformas que eles fazem. E aí, com outras parcerias, eles ajudam na gestão financeira desses comércios e eles capacitam e usam mão de obra do bairro para fazer essas reformas. Então, assim, tem um monte de impacto nas pontas aí. E, assim, eu tenho muitos casos desses e histórias que vão se transformando. E a gente faz isso porque o reino de Deus chegou para nós. O reino de Deus chegou para nós, e onde o reino de Deus chega, não pode, não deve haver miséria, não deve haver desigualdade social, não deve haver injustiça. Então, a gente entende o nosso chamado como igreja, e óbvio, a Glocal não é uma igreja, né? Esse movimento, mas é pelo reino de Deus. A gente entende o nosso chamado de terminar com essas coisas. E no caminho a gente fala de Jesus. No caminho a gente fala o porquê que a gente está fazendo isso. A gente não fica pregando nas sessões, mas no começo, no final, em pontos específicos, a gente fala o porquê a gente fala disso. A gente oferece apoio pastoral para as pessoas que são aceleradas. Então, a gente tem mentores que não são cristãos, a gente tem acelerados que não são cristãos e voluntários que não são cristãos. O modelo da Glocal é todo baseado em voluntariado. A equipe da Glocal fixa sou eu e uma estagiária de comunicação que eu tenho. Mais algumas pessoas, tem um contador, alguém que dá um apoio audiovisual, mas, assim, dedicadas à Glocal, somos 2 pessoas só. Então, o custo disso é muito baixo. E a gente, por ciclo é os 4 meses que a gente acelera 12 projetos, a gente está no 4º ciclo agora, por ciclo, a gente tem cerca de 50 voluntários. É muita gente. E esses voluntários não são pessoas experts, assim, igual esses que eu falei no começo, que me inibiram, assim, é o presidente. Não, é alguém que sabe muito de marketing. E ao invés de eu chamar ele para pintar a parede de uma ONG, eu posso chamar ele para pintar a parede de uma ONG, mas ele é muito mais valioso ajudando aquela ONG a organizar as redes sociais. O advogado lá, ele pode ajudar a cuidar de criança, fazer uma recreação? Pode, mas ele ajuda muito mais ajudando aquela ONG se formalizar. Então, a gente colocou também uma maneira das pessoas se engajarem, servirem com o que tem, porque tem muito essa dificuldade da gente, como que eu vou servir? Eu tenho minha carreira, eu acho que é um pouco da dor que eu vivia lá, quando eu estava na consultoria. Eu não quero mais fazer isso não tem propósito para mim, mas aquilo era específico para mim porque Deus tinha uma outra coisa realmente. Mas às vezes ele não quer que você saia de absolutamente nada, ele quer que você faça isso e ajude as pessoas com isso que você faz de melhor, que você tenha a sua experiência, que você tenha o conhecimento técnico. E a gente encontrou uma forma de engajar. A maioria dos nossos voluntários vem da comunidade da vila. Então, a igreja abraça esse projeto. Quando é presencial, agora a gente está no formato online, acontece na comunidade da vila. E a comunidade da vila tem um espaço atualmente lá no Lago da Batata de 800 metros quadrados, que eles disponibilizaram para a gente fazer um coworking para acontecer lá durante a semana, para usar o espaço vazio da igreja. E não está acontecendo isso por causa da pandemia, né? Mas a gente criou algo para mobilizar tanto a igreja em prol da cidade, quanto para fazer a cidade enxergar a igreja. E, assim, é desafiador, é muito difícil, eu tenho um trabalho muito grande, a gente ainda não tem um modelo muito bom de sustentabilidade financeira, tem um monte de desafio aí, todo ciclo eu me descabelo para arrumar voluntários, são 50 voluntários, gente, 50 voluntários, é bastante gente, né? Para gerenciar isso eu tenho ajuda de um conselho, eu tenho apoio do conselho, mas na operação eu estou praticamente sozinha. Tem desafios, eu não vou romantizar, mas é uma missão e a gente tem impactado a vida das pessoas. E assim, tem sido um desafio pessoal e eu sigo crescendo. Agora eu já estou um pouco mais confiante, mas
pouco tempo atrás, assim, acho que o Marcelo é uma testemunha disso, de falar, gente, está faltando, está muito ruim isso que a gente está fazendo, tá muito distante do que é para fazer, mas eu tenho aprendido a celebrar, a gente está fazendo coisas boas, e o reino de Deus está sendo visto, e eu procuro também fazer algo que às vezes dá preguiça de fazer, porque é muito mais fácil eu focar no processo e na aceleração e nesses números e tal, e eu sou uma pessoa voltada para tarefas, então é muito mais fácil para mim ficar presa nisso, mas eu procuro cuidar das pessoas, então entender quem são as pessoas, conhecer quem são esses acelerados, se são cristãos ou não, e na hora de escolher um mentor, a pessoa que vai caminhar com eles os 4 meses, eu sempre oro, Deus, quem é que vai fazer diferença na vida dessa pessoa? E às vezes é o mentor que não é cristão. E aí eu falo, quem é o projeto que vai mostrar Jesus para essa pessoa? Assim, essa é a minha missão. E às vezes, compartilhando as dores do que é ser um empreendedor social, e agora a gente viveu muitas dores nesse último ano, o peso dos empreendedores sociais que não conseguiam alimentar os seus beneficiários, assim, foi um ano terrível. Nos primeiros meses, um ano atrás, assim, hoje está terrível, né? Eu estou em 2 dias super abalada com as notícias que a gente está vivendo no Brasil, assim, mas assim, revivendo exatamente o que a gente estava vivendo ano passado. A essa altura, no ano passado, eu não estava dormindo, porque meu celular era o dia inteiro foto de criança com fome, foto de criança descalça, me pedindo cesta básica, e eu, gente do céu, de onde que eu vou tirar isso? E assim, no meio da pandemia, Deus abriu as portas também, fez a gente ter contato, nós entregamos muitas cestas básicas, a gente distribuiu 10 mil cestas básicas para 30 organizações da nossa rede no início, e depois a gente capacitou eles para captarem recursos, cada projeto captar seus próprios recursos. A gente deu esse lote de cesta básica para a situação inicial, e isso não foi a igreja, foi através de parceria, a gente recebeu de organizações que estavam doando, e a gente distribuiu na nossa rede, depois a gente capacitou para eles mesmos captarem recursos, comprarem as cestas. Então, assim, nessa jornada pesada, a gente tem tido a oportunidade de tocar a vida das pessoas e mostrar o reino de Deus em várias pontas, e a gente tem tido a oportunidade de ser uma igreja relevante, e aí é uma igreja, assim, bem igreja com I maiúsculo, igreja do Senhor, porque tem gente de tudo que é canto, e tem sido, assim, uma jornada de confiar em Deus e descansar nele, porque na hora do desespero o recurso vem, então eu oro e o Marcelo aparece e fala, você quer? O que você está precisando? E aí ele me ajuda a criar uma ferramenta do nada que a gente usa até hoje, e a igreja tem sido luz na nossa cidade, muitas pessoas têm entendido o que é o reino, e a gente tem conseguido falar de Deus, e aí pessoalmente para algumas pessoas, e tem sido muito bom. E eu comecei contando um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, e eu queria deixar vocês com a reflexão desse texto que falou tanto comigo, de que a gente vive nessa cidade, né? Às vezes a gente fica tão, nossa, o céu, ai, quando a gente estiver no céu, não vai ter dor, não vai ter... E realmente a gente tem que ansiar pelo céu, Maranata, mas Deus deixou a gente aqui por tempo determinado, e Ele vai restaurar essa cidade. Então, que seja através de nós, e a ordem dele para aquele povo que estava lá 70 anos no exílio é a mesma para nós. Casem, tenham filhos, trabalhem pela prosperidade dessa cidade, façam diferença, faça desse lugar um lugar justo, um lugar santo, um lugar onde não tem miséria, onde não tem injustiça, e aonde você estiver, com a profissão que você tiver. E é isso, eu acho que esse é o chamado da igreja, não é só ser missionário lá fora, é ser missionário onde Deus nos plantou, e Ele plantou a gente aqui em São Paulo, plantou vocês aí em Moema, e sejam luz, não precisam criar uma aceleradora, mas eu espero que essa história tenha dado de alguma forma alguma perspectiva para vocês,
E fica esse desafio para a gente trabalhar pela prosperidade, para o estabelecimento do reino de Deus aqui, o já e ainda não. Enquanto ele não vem, nós já vamos fazendo aqui o que nos cabe, porque a gente já vive de acordo com a lógica do reino, né? Então, tem muita coisa para a gente fazer como igreja nessa cidade, e queria deixar esse texto e esse desafio para vocês. E ficar aberta aí para perguntas de vocês. Muito obrigado, Juliana. Minha percepção aqui da sua fala, né, da sua contribuição, somado os outros 2 dias, eu acho que assim, os 2 primeiros dias eles foram trouxe uma teologia, reflexão bíblica, uma reflexão da cidade, né? A gente já começou a mexer muito com a gente, mas sempre ficava o outro lado assim, mas será que eu dou conta? Será que eu sou a melhor pessoa para fazer? Será que isso pode realmente acontecer, né? Será que eu deveria colocar a mão, né? Fica aquele um pouco de medinho, né? Devemos começar e agora? Como é que é isso, né? E eu acho que a sua contribuição, a sua fala mostra para a gente essa questão que tem um simples, né, de nos colocar na mão de Deus, e mesmo com questões complexas, como ele também provê, né, diversas questões, pontos que ele vai ligando para que as coisas aconteçam, né? Eu fico vendo todos os resultados, né, que a aceleradora, a Glocal, como um todo traz, e quem colocou isso no papel, no planejamento, no início, né? Assim, são coisas que foram acontecendo porque as pessoas foram dizendo sim, né? Você disse sim, 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 né? Eu não sei o que vai ser, mas sim. Ou seja, é uma jornada de fé, né? De entrega e deixando Deus acontecer. E eu acho que sinaliza assim para nós, cada um aqui, né? Cada um aqui, o que pode, o que Deus pode fazer através de cada um, né? A partir das competências. Então, muito obrigado, Juliana. Vamos dar oportunidades aí para os outros que querem, quem quiser falar, perguntar, né? Aquelas perguntas difíceis, pode fazer para a Juliana. Pastor, eu queria falar só porque a fala da Juliana me impactou muito. Juliana, você tem o nome da minha filha, né? Eu vou te chamar de Ju aqui porque ela é uma amada como você. Ju, olha, eu fiquei extremamente impactada e vou te contar por quê, tá? Eu vim de Florianópolis e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu queria muito entrar numa igreja. Eu queria continuar minha vida cristã, meu caminho. E uma pessoa da igreja que eu frequentava em Florianópolis me indicou a igreja da Vila, a comunidade da Vila, porque a filha dela faz parte, mora agora em São Paulo, faz parte. E, a princípio, fiquei muito frustrada que não deu certo. Eu cheguei a marcar com ela de ir num domingo, e, no fim, não deu certo. E eu não entendia porque não estava dando certo. Fiquei tão triste, porque, para mim, aquela comunidade era tudo de bom, né? E, no final, eu estou aqui, na igreja de Moema, começando meus passos com a igreja de Moema, porque Deus me mostrou esse caminho. Então, a sua fala me impactou muito sobre isso, o que a gente quer e o que o Deus programa para a gente. E impactou também porque quando eu morava em Florianópolis, eu fui convidada para fazer parte de uma aceleradora, mas era um grupo que não tinha visão cristã. E eu comecei e deu tudo errado, né? E também fiquei muito frustrada, muito triste com aquilo. E quando agora você falou da questão de, né, uma equipe com essa visão de servir o reino, né? E isso é muito forte, então todo um propósito por trás, né? E aí me veio uma coisa que eu não sei se você conhece o trabalho do Social Good, né? Que é uma aceleradora muito grande que tem até injeção internacional de dinheiro, né? E eu conheci lá, mas você falando tem uma grande diferença.
E essa diferença eu acho que é ser o evangelho vivo, né? Então, nada melhor do que ser o evangelho vivo para dar o exemplo, né? Então, eu achei muito impactante a história. Eu só queria contar isso para você, que, nossa, fiquei muito feliz. Eu sou também do terceiro setor e fiquei muito feliz com a sua fala. Parabéns, tá bem? É isso. Obrigada. Beijo grande para você. Obrigada, Suzane. Obrigada por compartilhar. Sim, Deus te abençoe, mas acho que é isso mesmo. Acho que entregar nas mãos de Deus, Ele mostra o caminho. A gente não sabe nada, né? A gente acha que sabe, mas não sabe. Tá E às certo? vezes eu conto a minha história assim, as pessoas falam assim, ah, mas você é muito corajosa, você deixou tudo, foi lá para as Filipinas. Poxa, toda a coragem que você vira em mim é Jesus, porque eu sou a pessoa que gosta de controlar cada detalhe, por isso eu fico me descabelando com as coisas, mas eu também sou obediente. Então, quando Deus fala, eu falo, tá bom, é meu ir. Eu te entendo. Eu fui para Moçambique também assim, então, nossa, você me impactou muito mesmo, né? Que Não é bom, graças fácil, a Deus. mas os caminhos de Deus com certeza são os melhores de todos, tá bom? Verdade. Um beijo grande para você, hein, Ju? Beijo. Juliana, é o pastor José. Primeiro, eu fiquei muito focado na sua história, sua origem, né, lá no Jardim Ângela. Conheço o Jardim Ângela. Já estive uma ou outra vez lá. Quero dizer que sua Eu não história... estou te escutando muito bem, não sei se é meu áudio aqui. Não, Não dá para ouvir, também pastor. tá bem baixinho mesmo, pastor. Tá, e agora, melhorou? Melhorou. Eu estou dizendo que eu fui muito tocado também pela história da Juliana e enfim, pela trajetória que ela percorreu. Juliana, eu só faço uma pergunta para você. Você poderia, eventualmente, prestar uma consultoria para a Igreja de Moema? Claro, agora eu sou uma missionária, gente. Eu não queria. Sou uma missionária, claro. Seria um prazer Então, eu acho que, multiplicar. oportunamente, nós gostaríamos de convidá-la para conhecer um pouquinho a nossa comunidade. Claro, ninguém quer tirar você lá da vila, pelo amor de Deus. Mas você conhecer a nossa estrutura, de repente, juntos conversarmos com outros, com Suzane, com todos que tiverem interesse, de uma coisa efetiva a partir da nossa realidade. Legal, vai ser um prazer, com certeza. Bom, parabéns pela sua palavra e pela sua história. Obrigada. Parabéns aí, Juliana, é o parente que está falando. Eu tenho a impressão, pastor Zé Roberto e Marcelo, que a gente juntando a Juliana com o Marcelo, acho que vai ter uma dupla boa para pensar nisso. Talvez a minha pergunta seria, nós temos a intenção de pensar nesse trabalho de servir, né? Que é o tema da nossa igreja nesse ano. Um primeiro passo, assim, qual seria a sua sugestão para uma igreja caminhar nesse sentido de efetivamente servir a cidade, especialmente o bairro que nós estamos? Olha, eu fiz uma capacitação de desenvolvimento comunitário e aprendi uma coisa muito legal, que toda comunidade tem sinais da queda e tem sinais do reino. Às vezes a gente olha para um entorno e fala assim, nossa, aqui só tem coisa ruim. Mas não, toda comunidade tem sinais do reino também e tem uma vocação. Então, eu não sei exatamente se vocês querem servir, você falou assim, da sua região, não sei se vocês querem servir alguma comunidade na região, mas uma coisa importante a gente entender a vocação de que a gente quer servir. Às vezes, uma comunidade se reúne em torno de um campo de futebol, um time de futebol do bairro. Às vezes, em torno de uma festa junina. Às vezes, a gente
caminhando na comunidade, a gente descobre o que move aquela comunidade. E tem sinais do reino. Deus já está lá. A gente não vai chegar lá e levar a Deus. Deus está lá. Deus está agindo já. Então, a gente tem que descobrir o que Deus está fazendo naquela comunidade, que talvez ele esteja convidando a gente para se juntar a ele. E aí tem diferentes tipos. Pode ser algo mais social, uma vocação de uma comunidade mesmo, que seja em situação de vulnerabilidade, ou como a Glocal, por 8 anos lá na Vila Madalena, não era uma coisa social, né? Era uma sede mais cultural e espiritual, que agora mudou, o nosso foco está em outra coisa. Então, eu acho que tem muito a ver com ouvir o que Deus está convidando vocês a fazer. Se é, assim, geograficamente, numa região, entender essa região, ouvir as pessoas. Se é uma coisa mais abrangente, como cidade, entender a dor da cidade e ouvir de Deus mesmo. Acho que eu seria muito pretensiosa se falasse algo X ou Y. Eu acho que vocês, como igreja, estão se sentindo chamados a servir, pode perguntar para o dono da obra o que tem que fazer, que ele vai responder. Eu acho que a gente, como o pastor Zé Roberto falou, acho que a gente vai ter muito o que conversar. Ok? Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Juliana, quem fala aqui é Orlando. Eu me lembro que tinha... Lembra do Mobral? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Eu me lembro que algumas igrejas, eu morava em Salvador na época, inclusive a presbiteriana, também começou a fazer parcerias para abrir o espaço durante a semana para aquelas pessoas que queriam, de fato, serem alfabetizadas, mesmo numa capital. E não somente uma forma de a pessoa saber ler, mas também entender o que está lendo. Ainda temos muito analfabetos funcionais e também, mais recente, algumas igrejas aqui já em São Paulo abriram os seus espaços para dar aula de informática para quem interessasse, principalmente para os jovens. Na década de 90, hoje, as crianças já nasceram com o computador no berço, já têm até melhor uso do que a gente. Mas aí sim, é que cabe, talvez, uma visão sua pela experiência que você tem, fazer uma avaliação local, né, para identificar quais os segmentos que a Igreja de Moema pode participar. Eu, como professor de administração, já ouvia esse tema local com o Felipe Kotler, com o Manuel Castells, um sociólogo e um professor de Harvard. Justamente isso, a gente tem que ter a cabeça bem aberta, mas na hora de atuação, saber as necessidades locais, pontuais, e saber se, de fato, a Igreja de Moema tem já as habilidades e competências necessárias para atuar naquele segmento que ela se propõe. Porque não é só se colocar à disposição, mas também se preparar para um desafio, como você se preparou para esses desafios aí, que não são fáceis, porque só vamos alcançar vitórias com a graça de Deus, né? Mas nos colocar à disposição já é a primeira alternativa. E aí é que vai a minha colocação. A necessidade, de fato, ainda de parcerias, não é isso? Para a gente continuar espalhando o evangelho através de ações que sejam sociais, que sejam pontuais, mas também sempre com um fundo espiritual. O que você acha? Você quer saber se precisa de parceria para isso seguir? Isso, se é um caminho mais natural ou só uma forma da igreja atuar, comandar e agir? Eu acho que pode ser através de parcerias. Parcerias definitivamente podem ser um caminho para isso. Existem muitas organizações que já estão fazendo e fazem bem, né? Vocês podem aprender delas, vocês podem contratá-las para prestar serviço para vocês dessa forma. Então, metodologias que já funcionam. Mas vocês podem também abrir, talvez tenha pessoas no seu meio que querem trabalhar com isso. Só que, assim, uma coisa que a gente faz normalmente, a gente fala assim, o que eu tenho para oferecer? Isso é um princípio bíblico até, né? Que você tem na mão. 5 pães e 2 peixinhos.
a gente olha porque a gente tem na mão. E às vezes a gente esquece de olhar para o que aquelas pessoas precisam. Antes de Jesus perguntar o que vocês têm na mão, ele viu, esse povo está com fome. Aí o povo falou assim, mas não teria dinheiro para comprar, não sei o quê. Ele viu a necessidade. Então, primeiro a gente tem que ver a necessidade, depois a gente olha o que a gente tem na mão. Então, antes de decidir o que e como fazer, decidir entender a dor, entender onde vocês querem atuar, se é realmente uma região geográfica aí, o bairro, e que dor que tem aí. Conversar com as pessoas, conhecê-las, ouvir. Às vezes a gente tem, e muito em projeto social, a gente chega com a solução. Esse povo precisa de um curso de informática. E não, às vezes não. Vou dar um curso aqui de corte e costura para as mães dessa comunidade. Elas não querem saber. Você tem que ouvir o que as pessoas querem, o que elas precisam, o que elas desejam. E aí entender como que você pode suprir essa necessidade. É óbvio que tem demanda que a pessoa não sabe, né? Ninguém sabia que precisava de um iPhone até o cara criar o iPhone. Então, ninguém precisava. Esqueci, o Steve Jobs criar o iPhone. Tem coisa que a gente cria, né? Mas tem que entender qual a dor. E essa é uma das coisas até que a gente ensina na aceleradora. Se aprofunde no problema da sua comunidade, faça um diagnóstico comunitário. E aí, a partir do problema, aí você vai atrás dos recursos. Talvez alguém aí na comunidade, talvez você deu o exemplo do Mobral, né? Meu pai aprendeu a ler e escrever no Mobral, veio da Bahia e numa igreja ali de Moema, uma igreja metodista, ele aprendeu a ler e escrever. Mas antes de você oferecer isso, você veja se precisa. Aí, quando precisa, fala, será que a gente tem algum professor aqui no nosso meio que estaria interessado? Alguém que está interessado? E a gente pode mobilizar. E aí as parcerias vão surgindo, você vai ver. Você vai pesquisar quem já fez, quem está interessado. Você pode juntar quem já fez, manda uma pessoa, capacita quem está interessado e multiplica aquilo. Enfim, parcerias, respondendo a sua pergunta, sim, são um caminho, a gente acredita muito nisso, é um dos nossos pilares, trabalho em rede, vocês não precisam reinventar a roda, tem gente resolvendo problema social, provavelmente problema social que existe aí, já tem gente resolvendo, descobre como estão resolvendo e adapta para a necessidade das pessoas aí e os recursos que vocês têm, mas não deixa de ouvir as pessoas que vocês querem atender primeiro. É isso aí. Obrigada pela pergunta. Juliana, Alisson. Oi. Eu tive a oportunidade de coordenar alguns projetos sociais, inclusive no Jardim Ângela. E tem um aspecto que eu acho que você podia falar sobre ele, porque eu estou percebendo que muitas pessoas da nossa igreja, eles estão interessados em se engajar nisso. Então tem aquela questão do voluntário e da equipe, né? Às vezes a gente tem gente que quer ajudar, mas não quer se envolver, né? Não compra, não faz parte mesmo daquilo, né? Então tem essa dificuldade, a gente lida com essa dificuldade, né? De a gente ter uma tarefa para desempenhar, tem um papel para fazer ali naquele lugar, e às vezes falta compromisso, né? Das pessoas que se dispõem a estar lá. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Legal. Voluntariado é muito romantizado, né? É muito legal a gente falar de voluntariado, mas contar com voluntário é brabo. O negócio é difícil, porque você precisa do compromisso da pessoa. E a realidade é que quem paga passa na frente. Se você está com um voluntário lá que vai fazer o seu site e chegou um serviço de alguém que paga, seu site ficou para depois. É a dor de quem conta com serviço voluntário. Mas a resposta para isso é você estruturar um programa de voluntariado e fazer uma coisa bem formalizada, não ser só de boca a boca, não sei se você pode ajudar, é você fazer, assim, como numa empresa, você faz uma descrição de função, você fala exatamente o que você vai precisar, o que você quer que a pessoa entregue, e aí talvez isso dê um trabalho. Eu, por exemplo, no meu primeiro ciclo, eu não sabia o que eu queria que o palestrante falasse, porque aquele tema, ele que é o especialista, eu não sabia. O que é importante saber em marketing digital? Eu não sabia. Agora eu já sei um pouco mais, porque eu já fiz o ciclo de aceleração, eu fiz o curso já 3 vezes. Mas até aquele momento eu não sabia. Então, talvez você precise de especialistas daquela área para entender. Mas
é importante você estruturar um programa de voluntariado. Não pode ser informal. Você tem que ter uma descrição de função, a pessoa tem que assinar um compromisso, a pessoa tem que assinar um termo de voluntariado e saber, se você não estiver aqui no dia, as crianças vão ficar sem aula. Então, deixar muito claro, porque isso também é uma coisa, a gente não se prepara para receber o voluntário. Aquela história que eu contei no começo, é porque que o pessoal estava voltando e falando, não precisa de ajuda. É porque as pessoas que receberam o voluntário não estavam preparadas para pedir, para explicar, para treinar. Então, ter voluntários dá trabalho. E você não pode ter uma pessoa só para aquela função, você tem que ter um backup. Aí você me fala assim, Ju, mas é difícil conseguir um, vou conseguir 2. É difícil. Talvez você comece com 1 no sacrifício e você vai estruturando aos poucos. O meu programa de voluntariado, que tem, a cada ciclo, tem 50 pessoas, eu demorei para estruturar do jeito que está hoje. Eu precisei de ajuda de gente especialista que fez um treinamento para as pessoas. Eu não fiz nada sozinha, assim, Deus foi mandando as pessoas certas no momento certo. Mas voluntariado, receber trabalho voluntário, dá trabalho, você tem que se preparar muito, você tem que ter um programa, assim, a pessoa tem que chegar lá e falar assim, o negócio aqui é sério, eu não posso assumir um compromisso e sumir daqui 1 dia, daqui 2 dias. E você também tem que ter critérios para ter voluntário, isso também é uma coisa que eu aprendi com o tempo, não pode ser qualquer pessoa. Eu, no começo, estava tão assim, meu Deus, qualquer pessoa que passar aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, eu agarrava qualquer um que passava na minha frente e falava, seja meu voluntário. E depois eu fui vendo que não, eu tenho que ter um perfil, eu tenho que ter um processo seletivo. Estudo dá muito trabalho, mas é essencial para funcionar bem. E talvez vocês tenham que fazer 1, 2, 3 vezes para ficar redondo. Demora também, tem que ter paciência, mas você já tem que ter, já falo para vocês que essas coisas são muito importantes. Para você ter um programa de voluntariado, você tem que se preparar muito bem. Mão de obra voluntária é uma bênção, mas dá muito trabalho de gerenciar, manter motivado, agradecer, dar feedback, falar o que não foi tão bom, de um jeito que a pessoa não se desmotive a ser seu voluntário, mas siga melhorando. É um desafio, assim, a gente aprende com o tempo, assim, a gente podia falar 12 horas aqui sobre voluntariado, porque realmente é um tema bem complexo, mas tem solução, e a solução principal é a pessoa ver que o compromisso é sério. Porque a pessoa, assim, vai numa organização que já é grande, vai, sei lá, no Instituto Ayrton Senna, Doutores da Alegria, a pessoa passa por um processo seletivo para entrar lá, não é qualquer um que quer. Isso também é importante, não pode aceitar qualquer um que quer, apesar da gente querer qualquer um, né? Ainda mais na igreja, que a gente não pode ficar filtrando as pessoas, mas por isso que se você tiver uma descrição de função, fica mais fácil. Eu preciso de um pedagogo, e eu preciso que seja 2 horas por semana. E aí, pronto, é um pedagogo. Se a pessoa não é pedagoga, ela não vai poder participar. Então, a gente tem que se preparar muito bem para receber voluntário e para o trabalho ser de qualidade, fazer avaliações e dar feedback, enfim, dá trabalho. Eu não sei, eu respondi a sua pergunta, ficou mais dúvida? Respondeu, eu estou querendo só mostrar, assim, o pessoal perceber, entendeu? Quer engajar, engaja mesmo, não vai meia boca não, vai de cara mesmo. O compromisso é sério e o compromisso é grande, mas uma parte do trabalho é fazer as pessoas entenderem que o compromisso é sério. Oi, Juliana. Oi. Muito prazer, estou muito feliz de ver a nossa igreja engajada. Quero parabenizar os nossos pastores. Eu oro por isso há muito tempo. Estou aqui na mesa com meu marido, falei com ele, eu estou como quem sonha. Muito feliz, muito grata a Deus, porque o tempo é do Senhor e Ele trouxe pessoas maravilhosas como você, como o pastor Marcelo, com essa visão missionária. Eu estou quase que emocionada de tanta felicidade que eu estou sentindo no meu coração de ver a nossa igreja. Pastor Zé Roberto, já te convidando, eu estou muito feliz, muito grata a Deus que eu vejo que isso é resposta de oração para a nossa igreja. E eu queria, assim, ouvir um pouco mais de você complementando o que o pastor Alisson falou. Também
até que a gente conheça um pouco mais as pessoas, a gente tem que arriscar, né, Juliana? Com quem que você pode contar? A gente não sabe, ninguém vem com estrela na testa, né? Do tipo assim, essa aqui parece que vai engajar. A gente não sabe o grau do comprometimento das pessoas até que elas engajem. Então, eu acho que também é um trabalho de risco, né? A gente vê tanto o apóstolo Paulo falando de pessoas que deixou ele na mão na caminhada, de pessoas que ele sabia com quem contar, não, né? Priscila e Áquila é um que ele podia contar, e outros deixaram ele na mão. Quer dizer, a gente vai chamando, né? É meio que isso também, né? Não deixa de ser um trabalho de risco, né? Assim, de até saber com quem contar. Não, demora, e por isso que eu falei de processo, porque, assim, se você cria um processo, e talvez chama alguém que saiba fazer um processo seletivo, de fato, alguém que trabalha com isso, que vai entender o que a pessoa está falando, e só de você fazer um processo sério, você já afugenta quem não quer, quem vai desistir no caminho, de verdade. A pessoa vê, quer toda semana, vai me ligar, vai ter que fazer um relatório, não vai dar não, tá corrido. E aí você, olha, agradece, fala assim, obrigado, meu irmão, olha, num outro momento da sua vida a gente vê de novo, não tem problema, e porque é a maior bênção que você recebeu, você evitou de ter dor de cabeça com alguém que ia te deixar na mão. Mas é interessante também observar que eu percebo, dentro da minha maturidade, que Deus tem me dado espiritual, percebo também que a questão do chamado, né? Às vezes, a gente aquilo que você falou, a gente romantiza, a gente acha lindo o projeto, a gente, eu também quero ajudar, eu também quero fazer, mas uma coisa é você achar lindo, outra coisa é você realmente ter o chamado de Deus para aquilo ali. Porque aí o seu engajamento não fica pesado, não é um fardo, é leve, é prazeroso, ainda que as pessoas olhem por volta e falem assim, gente, como que ela dá conta, como que a Juliana dá conta? Mas Deus te chamou e Deus te preparou. Então, eu acho também que a oportunidade é válida para todos e a própria pessoa, feliz de quem já descobre isso de antemão, né? Que esse é o chamado dele. Outra coisa é você, no andar ali, perceber que não é, desculpa a palavra, mas assim, não é só praia, vamos dizer assim. Então, eu acho que, especialmente, né, pastor Marcelo, quem vai começar ali né? Eu quero, tá na empolgação, vem todo mundo. E aí, na caminhada ali, a própria pessoa e a gente também vai descobrindo os talentos, né, Juliana? Pode ir direcionando, né? Não, eu vejo que você tem muito talento para esta área. E é um trabalho lindo, e o Espírito Santo, eu creio que vai dando a direção, a iluminação. Eu acho lindo, acho maravilhoso começar. Eu estou felicíssima pela nossa igreja, que está dando os primeiros passos aí, e eu sou daquelas que venham e depois a Juliana vai ajudando, né, pastor Zé Roberto? Vamos chamando a Juliana para dar mais curso na nossa igreja, e a gente vai descobrindo os nossos talentos, o nosso chamado que Deus tem para nós aí. Obrigada, Juliana, foi maravilhoso. Se eu puder só acrescentar aí a sua fala, Diana, assim... Diana, né? Dalva. Diana lá. Foi para te provocar, Imagina, né? tudo bem. Eu leio seu nome, vejo Dalva e leio Diana, você me confunde. É a mesma coisa, tá tudo em casa. É minha filha, viu, Juliana? Então, Dalva, mas eu ia dizer assim, né? Como que, em geral, né? É assim, a iniciativa começa simples. Veja que a aceleradora, ela surge, né? Esse trabalho específico da aceleradora, ela surge depois de uma trajetória já que a Glocal tinha, né? Já experimentando com vários voluntários, várias situações, pessoas, organizações sociais que já estavam se envolvendo. Aí surge um aperfeiçoamento do tripé ou da base de justiça social, né?
impacto social. E dali vem uma especialização, né, um aprimoramento, e olha como as coisas são. Em geral, as coisas começam assim, né? Pequeno, uma iniciativa, uma pessoa, 2, 3, né? Uma conferência, uma série, um tema para a igreja, né? Que Deus abençoa. Ou seja, as coisas começam acontecendo, né? Assim. Deixa eu só compartilhar sobre a gestão de voluntariado ainda. Acho que vocês podem imaginar, no teatro, vinha muita gente desigrejada, sabe? Que não se encaixava na sua igreja e ia lá porque é muito legal, era uma coisa muito legal mesmo. E assim, nossa, me achei, isso que é a igreja. Aquilo não era a igreja, mas a pessoa estava assim, isso que é a igreja, quero servir aqui, nasci para uma igreja dessa, tal, não entendendo que faltava vários elementos ali para ser igreja, porque o intuito não era ser igreja. Então, a gente tinha muito voluntário. E é isso, a pessoa quer vir, eu vou falar não para ela, mas aí a gente fez uma escala de voluntariado. A gente tinha mais de 100 voluntários para estar lá no teatro. A gente fez uma escala, assim, você entra, todo mundo entrava para ser voluntário da recepção, ficar do lado de fora, fazendo check-in das pessoas e pegando e-mail. Todo mundo entrava aí. Ah, mas que chato, eu não vejo nem a música. Você quer servir? Começa aqui. Aí depois a pessoa ficava um tempo e a gente ia testando a fidelidade dela naquilo. Ah, então agora você pode fazer outra coisa, até que a pessoa ia, tipo, essa pessoa é ponta firme, posso contar com ela, vai ser um palestrante. Então, ela ia evoluindo, todo mundo podia ser a pessoa mais importante que fosse. Veio indicado pelo presidente, vai ficar lá na recepção. A gente começava, e aí a pessoa Maravilha! A pessoa ia vindo, tipo, eu quero ajudar mesmo, eu vim para ajudar, não importa que eu perca, eu assisto depois e tal. E aí a gente ia testando também. Então, isso a gente trouxe também para a aceleradora, porque a gente já tinha 8 anos de caminhada da Glocal. Na aceleradora, eu não estava na liderança da Glocal do teatro. Eu participava, mas eu não era da liderança do local do teatro. Então, teve muita coisa que já era aprendizado da local, que na aceleradora eu tive que reaprender. E o voluntariado foi uma dessas coisas, porque eu não estava lá no dia a dia, eu não tinha essa experiência. Depois eu chamei o Daniel, que é o nosso gerente de voluntariado, eu falei, Daniel, me ajuda, vamos fazer um processo seletivo aqui. Aí revolucionou, e agora eu tenho voluntário para tudo que é canto, e agora é muito mais fácil. Mas, assim, sofri também, contei com gente que me deixou na mão. Muitas histórias ruins, para agora eu ter uma experiência boa para contar, mas tem muita história ruim. Obrigada. Muito bem. Por nada, Diana. Em casa. Por nada, Dalvinha. Mais alguém, queridos? Mais alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Tá bom, vamos descansar. Pastor Marcelo, eu quero comentar mais uma coisa. Estou com vontade de trabalhar logo, Pastor Marcelo. Essas palestras com a Juliana deixam a gente empolgada, mas sabendo de todas as... Trabalhar primeiro lá, né, Juliana? Lá na recepção, né? Mas a gente fica, assim, super animado, doido para começar logo a Igreja de Moema, e muito feliz. Amém. Controla o pastor Marcelo, os nossos pastores têm que controlar a nossa ansiedade. Calma! Calma aí! Já são quase 10 da noite, calma. Mas amanhã é um novo dia, né? Pastor, não precisa ficar ansioso, né? A gente pode começar dentro de casa com muito gás, né? Pode. Nem me fale, nem me fale. Exato. Eu pensei que você ia falar assim, calma, a gente pode começar amanhã, não precisa ser hoje. Mas muito bem, queridos. Eu acho que a Juliana também deve estar bem cansada, eu sei que o dia dela foi muito agitado. Mais uma vez, Juliana, assim, a sua contribuição foi muito rica, você pôde perceber, né, como impacta a nossa vida. Que Deus te abençoe, te traga descanso, né, renove suas forças e te coloque aí firme, continue a te colocar firme como você tem sido em todo esse trabalho, tá? Realmente um privilégio e
nas palavras do pastor Zé Roberto, que a gente possa se encontrar logo aí, para a gente conversar mais, aprofundar, né, trocar experiências, trocar, inclusive, formas de trabalhar nele, porque a gente está na mesma vocação, né? Então, somos muito gratos pela sua vida aqui conosco, tá bom? Quer falar, Juliana, alguma coisa? Pode. Quero agradecer essa oportunidade, que bom ouvir que eu compartilhei aqui essa história que Deus tem feito, pode inspirar vocês, espero realmente que sejam sementinhas que deem frutos. Com certeza, viu? Com certeza são sementes que frutificarão. Algumas coisas aqui para o nosso grupo, né? Então, nós gravamos aqui toda a fala da Juliana, esse tempo também, nós vamos subir no YouTube, para nós assistirmos, vermos novamente, compartilharmos, né? Ajudar para que mais pessoas da igreja também possam se inteirar, né, do que nós estamos discutindo. E eu estou aqui com uma pergunta que ainda não tem a resposta. A pergunta é como nós vamos manter aquecido, né, tudo que nós trabalhamos aqui, para realmente conduzir para um caminho frutífero, né? Respondendo ao que Deus está fazendo. Eu sei que Deus, quando ele começa, ele vai concluindo, vai fazendo as coisas na nossa vida, né? Amém. Então, a gente vai ter que achar aí algum meio, algum canal para a gente manter as nossas conversas e chegar em algumas resoluções também. Tá bom? Que Deus derrame graça sobre sua vida, irmão. A todos nós. Então, por isso, se tiver alguém aqui que não está inscrito na conferência, pode voltar lá no link, se inscrever, ou mandar, pode ser por mensagem, WhatsApp, o e-mail também e o telefone, para a gente ter as pessoas já que participaram, que já estão sabendo o que está acontecendo, porque se a gente criar algum canal para diálogo, fica mais fácil, né? A minha sugestão, pastor Marcelo, Sim, por favor. Que a gente possa, a partir desse grupo, depois ter um próximo encontro entre nós e aprofundarmos um pouco, e aí talvez já começarmos a refletir uma praxis, ações, enfim. Eu acho que a gente não pode deixar morrer, esse é o ponto. É isso aí. Maravilha, pastor Zé Roberto. Cenas do próximo capítulo virão. Isso. Maravilha. Muito bom. Então, está bem. Se mais ninguém tem nada para falar, nós podemos encerrar, né? São 5:10, vamos cumprir nosso horário aqui. Vou pedir que o pastor Zé Roberto faça a oração para nós encerrarmos. Se tiver alguma palavra também, pastor, por favor. Não, acho que já conversamos bastante. Vamos orar. Tá bom. Pai, queremos agradecer ao Senhor a bênção desta noite, na verdade, a bênção desses 3 dias tão enriquecedores, tão profundos para a nossa vida cristã, para o nosso testemunho. Queremos servir a Deus, porque nós encontramos sentido e propósito no Senhor e naquilo que Tu nos chamas a fazer. Nesta noite, nossa gratidão pela vida da Juliana, por esse lindo testemunho da Tua ação na vida dela, e como o Senhor trabalhou particularmente, pessoalmente, na sua trajetória, e hoje ela pode nos abençoar, compartilhando conosco um pouco disso. O Senhor continue abençoando ricamente, e que aqui nós, esse grupo, o Senhor também nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos nesses 3 dias. Obrigado por esse grupo tão precioso que se dispôs a separar esse tempo para ouvirmos coisas tão boas. Ajuda-nos, pois, ó Deus, porque queremos fazer tudo para a glória do Senhor e para o anúncio do reino de Jesus aqui na terra. No nome dele que oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite Boa a noite, todos. irmão. Boa Juliana, noite. boa noite. Boa noite.
Boa noite. Obrigado, Juliana. Bom descanso a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada. Boa noite, irmãos. Boa noite. Prazer, Juliana. Tchau, pastores. Tchau, gente. Tchau, Boa noite, tchau, Juliana. queridos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada.